Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 30 de julho. Ministro Dias Toffoli se reúne por videoconferência com integrantes da Justiça do Pará. O presidente do STF e do CNJ destacou o trabalho do Judiciário durante a pandemia. E você confere ainda. Acordo entre Conselho Nacional de Justiça e Ministério da Justiça fortalece o combate ao tráfico de pessoas. Em evento do CNJ, ministro Dias Toffoli afirma que acesso igualitário à justiça ainda é desafio. Com a possibilidade de oficializar a separação pela internet, o número de divórcios no Brasil cresce quase 20% entre maio e junho deste ano. No Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça e Segurança Pública assinaram acordo de cooperação técnica para combater esse tipo de crime. O tráfico de pessoas envolve mais de 2 milhões de pessoas no mundo, segundo a ONU. O acordo vai viabilizar a troca de dados, informações e experiências entre os dois órgãos e busca dar efetividade à política nacional instituída pelo governo federal. Quando nós comemoramos uma data como a de hoje, tem um toque, sem dúvida, de celebração. Mas uma data como a de hoje tem muito mais um papel de reflexão para a prática. Como nós podemos ajudar, além dos papéis, além dos documentos, as vítimas desse tipo de criminalidade. Em 2015, o CNJ instalou o Fórum Nacional para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas à exploração do trabalho em condições análogas à de escravo e também ao tráfico de pessoas, o chamado FONTET. Em linhas gerais, o FONTET, juntamente com o seu Comitê Nacional Judicial, ao alcançar magistrados de todas as jurisdições de todos os ramos de justiça e regiões do país, propicia aos membros do Poder Judiciário um espaço de interlocução permanente, de troca de experiências, de concepção de novos instrumentos e de replicação das boas práticas. Também é escopo do FONTET promover o levantamento de dados estatísticos, dados relativos, por exemplo, ao número, à tramitação, às sanções impostas e a outros dados relevantes sobre, por exemplo, inquéritos e ações judiciais sobre o tema. O presidente do Conselho Nacional de Justiça ainda disse que essa cooperação vem em bom momento por causa da pandemia do novo coronavírus, que contribuiu para o aumento de casos de tráfico de pessoas. Sou convicto que este acordo ampliará a possibilidade de colaboração do Poder Judiciário no combate ao tráfico de pessoas, potencializando o enfrentamento dessa terrível prática por meio de ações cada vez mais coordenadas e eficazes. Quanto mais os órgãos do sistema de justiça e de segurança pública estiverem alinhados e comprometidos no combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho em condições análogas à de escravo, tanto mais teremos condições de eliminar essas cruéis práticas, resguardando e restabelecendo, assim, a dignidade de inúmeros seres humanos. Ainda falando sobre o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Ministério Público do Trabalho e a Infraero assinaram um acordo de cooperação técnica que também busca prevenir o trabalho escravo. Entre as primeiras ações, campanha lançada nas redes sociais alerta: desconfie de propostas encantadoras e busque informações antes de embarcar nessa. A proposta de emprego deixou esta mulher que prefere não se identificar e o marido cheios de esperança. Os dois são bolivianos. Só teníamos hora de descanso, hora de almoço, que era meia hora, e depois voltar a costurar, a trabalhar. Era muito ruim mesmo, eu ficava chorando, queria voltar a Bolívia. Aí nós dimos conta que estávamos sendo escravos de trabalho, sabe? O caso dos dois bolivianos não é isolado. Nos últimos 6 anos, o Ministério Público do Trabalho recebeu quase 1.500 denúncias de vítimas do tráfico de pessoas.
Em geral, elas são atraídas por propostas de emprego, mas acabam virando escravas. De acordo com o Ministério da Justiça, entre 2018 e 2019, 184 brasileiros foram vítimas do tráfico de pessoas, uma prática incluída no Código Penal brasileiro em 2016. Para combater o crime, o Ministério Público do Trabalho está com uma campanha de alerta sobre as formas como o aliciamento acontece, como buscar ajuda e fazer a denúncia. É o projeto Liberdade no Ar. Essa é Bia. Ela recebeu uma proposta para participar de desfiles na Itália com todas as despesas pagas. Bia se encantou, ia ficar famosa. Mas essa história tem outro lado. Chegando lá, ela recebeu a conta que deveria pagar e foi obrigada a trabalhar em regime de exploração sexual. De acordo com o Escritório das Nações Unidas, o tráfico de pessoas movimenta 30 bilhões de dólares em todo o mundo e faz 2,5 milhões de vítimas. A maioria deixa os países de origem pelos aeroportos. Por isso, o Ministério Público do Trabalho e a Infraero assinaram um acordo para a divulgação dos materiais e capacitação de funcionários para identificar possíveis vítimas do tráfico de pessoas. Desconfie de propostas encantadoras e busque informações antes de embarcar nessa. O combate à discriminação, ao preconceito e outras expressões de desigualdades. Esse foi o tema do seminário Democratizando o Acesso à Justiça. Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e com apoio de associações de magistrados, o evento online reuniu representantes de todos os poderes da República para debater ações que garantam acesso igualitário ao judiciário. Na abertura do seminário, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, destacou o desafio do poder público em garantir o acesso igualitário a serviços jurisdicionais. Somos um país complexo de dimensões continentais, formado por 210 milhões de brasileiras e brasileiros e marcado por profundas desigualdades sociais e regionais. Esse cenário torna ainda mais desafiante e importante a tarefa de distribuir a justiça de forma igualitária. Representando o Poder Legislativo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, citou a participação feminina no parlamento e o aprimoramento dos sistemas eleitorais como formas de acesso à justiça. É importante a gente discutir como ampliar o acesso das mulheres à política, às cadeiras no parlamento. Temos vários formatos, alguns caminham pelas cotas, nós temos feito políticas afirmativas. Acho que a discussão dos sistemas eleitorais também podem melhorar esse caminho, também a participação de minorias no processo eleitoral, no parlamento. E acho que esse debate do acesso à democratização do judiciário é muito importante. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, afirmou que não é possível separar o acesso à justiça da estrutura do Estado Democrático de Direito. Não é sem razão que muitos consideram o acesso à justiça um direito fundamental ou uma garantia imprescindível para a realização de direitos fundamentais. Presidindo a Comissão Permanente de Democratização do CNJ, a conselheira Flávia Pessoa ressaltou a importância do intercâmbio de ideias e experiências que deram certo no âmbito de cada uma das instituições representadas no evento. Temos grande expectativa que este evento possa trazer resultados efetivos, como o encontro de questões raciais realizado pelo CNJ em 7 e 8 deste mês, que resultou em um grupo de trabalho destinado à elaboração de estudos, indicação de soluções, com vista à formulação de políticas judiciárias sobre a igualdade racial no âmbito do Poder Judiciário. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, afirmou que o Estado democrático deve ser capaz de reconhecer o direito de todos. Esse deve ser o ideal de uma democracia constitucional, que considera, como Tocqueville bem ressalta, que as vontades da democracia são mutáveis. Assim, é necessário criar um sistema em que a igualdade e a liberdade autorizem a livre circulação do pensamento. Para o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga, o acesso à justiça permite que o próprio cidadão atue no aprimoramento de estruturas do judiciário. Esperando, naturalmente, dentro desse cenário de pandemia, que nos faz a uma introspecção nesse trabalho remoto, que haja exatamente esse compartilhamento, essa parceria, a parceria nesse sentido construtivo, de termos um judiciário forte.
Durante o dia, diversos debates trataram da discriminação e do preconceito ligados à raça, condições físicas, orientação sexual e religiosa no contexto do acesso à justiça. O evento pode ser conferido na íntegra na página do Conselho Nacional de Justiça no YouTube. E veja no próximo bloco, nos 30 anos do ECA, confira mais 2 reportagens especiais sobre decisões do Supremo relacionadas ao Estatuto. Voltamos já. A Constituição Federal, além de pautar o Estado Democrático de Direito, assegura aos cidadãos uma gama de direitos e garantias fundamentais, bem como instrumentaliza o ordenamento jurídico nato e principiológico da nossa República. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, negou um habeas corpus coletivo que pedia a soltura de mais de 3.000 presos idosos por causa do risco de contaminação pela Covid-19. O pedido foi apresentado pela Defensoria Pública de São Paulo. Para Toffoli, não houve demonstração de forma individualizada e fundamentada de que pontos da recomendação do Conselho Nacional de Justiça não estariam sendo atendidos e que justificassem a prisão domiciliar. O caso pode ser reanalisado depois do recesso do Judiciário pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator original do habeas corpus. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta quinta-feira suspeitos de fazerem parte de uma organização criminosa especializada em invadir contas bancárias e transferir o dinheiro das vítimas para laranjas. Segundo a polícia, a fraude causou prejuízo de aproximadamente R$1 milhão. As investigações mostraram que a suposta organização criminosa era formada por hackers, recrutadores e laranjas. Depois de invadir as contas bancárias e fazer as transferências, os suspeitos trocavam dinheiro das vítimas por moedas estrangeiras. Donos de casas de câmbio suspeitaram da atitude dos clientes e procuraram a polícia. Algumas pessoas procuravam o seu serviço em busca de moedas estrangeiras, sem se preocupar com a cotação, sem se preocupar com o valor e com pressa para recebimento dessas quantias. Depois de 1 ano e meio de investigação, a Polícia Civil cumpriu hoje, durante a Operação Mob Fools, 8 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. Com os suspeitos, os policiais encontraram máquinas de pagamento, cartões bancários, uma arma, documentos falsos e dinheiro. Vão responder por organização criminosa, furto mediante fraude e por lavagem de capitais. Somando isso, dá mais de 30 anos de prisão. Hoje nós vamos trazer mais 2 reportagens da série sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na primeira delas, o tema é a convivência familiar, um direito constitucional garantido a todos os brasileiros. E quando a questão envolve crianças e adolescentes, a lei é ainda mais incisiva e o Poder Judiciário atua de forma efetiva. A interação com a família é primordial para o desenvolvimento de todas as crianças e adolescentes. Especialmente na fase da infância e juventude, o direito à convivência com seus familiares, de estreitamento de laços com essas pessoas, troca de experiências, troca de afeto, constrói o eu dessas crianças. E isso é imprescindível ao desenvolvimento humano, onde, a partir desta situação de que tenhamos adultos cuidando das crianças e dos adolescentes, essa sociedade esteja preparada para que ela possa viver de forma harmoniosa. Por isso, o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que todos os menores têm direito de serem criados e educados pelos pais e familiares. E na ausência de parentes próximos, essa função deve ser assumida por uma família adotiva ou Estado. A convivência familiar também é considerada um direito fundamental e garantida pela Constituição. Em 2010, ao analisar o processo de um adolescente que cumpria medida socioeducativa, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o direito à convivência familiar deve ser respeitado até nos casos em que o menor está em conflito com a lei. O garoto pedia para realizar atividades fora do local em que estava internado e ainda para visitar a família sem ter que solicitar a autorização da Vara da Infância e da Juventude. O entendimento foi firmado pela 2ª Turma do Supremo. Com base no artigo 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que não precisa de uma autorização específica,
garantiu-se o direito à convivência familiar desse jovem, mesmo que ele estivesse em conflito com a lei. Há apenas uma exceção a essa garantia ao direito de convivência familiar para crianças e adolescentes. É quando essa família em si, ela gera um risco, ela gera violência para essas crianças e adolescentes. Apenas nesse caso que vai ser afastado o convívio delas. Ainda sobre os 30 anos do ECA, a gente fala agora de um caso de violência que chegou até a mais alta corte do país. Policiais militares torturaram um adolescente por causa de um furto de bicicleta. O resultado do julgamento no STF mostra que o estatuto foi decisivo para punir os agressores. Maus tratos, estupro, abandono, tortura. Os crimes de violência contra crianças e adolescentes não param de crescer. Só em 2019, mais de 78 mil novos processos chegaram aos tribunais, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Nos últimos 30 anos, a maioria dos casos teve como base o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Na mais alta corte do país, não foi diferente. 4 anos depois da criação do ECA, o Supremo Tribunal Federal julgou um caso de tortura que ficou marcado na história. 2 policiais militares agrediram um adolescente a socos, pontapés e cacetete pelo furto de uma bicicleta em São José dos Campos, no estado de São Paulo. A discussão era se os PMs deveriam ser julgados pela Justiça Militar ou pela Justiça Comum. Por 6 votos a 5, os ministros entenderam que o artigo 233 do ECA, que tipificava o crime de tortura, configurava legislação especial e estava acima do Código Penal Militar. Segundo a decisão, o julgamento deveria prosseguir na Justiça Comum Estadual. E os ministros declararam a constitucionalidade do artigo 233. O professor de Direito Márcio Moraes lembra que a tortura é proibida em várias legislações. E quanto mais específico o caso, mais específica a aplicação da lei. Quando eu tenho um caso de tortura de crianças, o ECA está ali para protegê-los. E por isso, sempre que houver uma lei especial mais específica, ainda que sejam militares a cometer, nós teremos que trazer ela aqui para a lei especial. 3 anos depois da decisão do Supremo, o artigo 233 do ECA foi revogado pela Lei 9.455, que definiu todos os tipos de tortura, com penas que podem chegar a 16 anos de reclusão em caso de morte. Quando a vítima é criança ou adolescente, a punição aumenta em até 1/3. E a seguir, o presidente do STF e do CNJ se reúne por videoconferência com magistrados do Pará. Voltamos já. A Constituição é a nossa lei fundamental, ela é a base de todos os nossos direitos e garantias. Então é muito importante que todas as pessoas conheçam o conteúdo da Constituição para que possam exercer corretamente a sua cidadania, que possam exigir os direitos e garantias que estão expressos nela. Na série das reuniões institucionais que está realizando com todos os tribunais brasileiros, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, participou de videoconferência com desembargadores do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Regional do Trabalho do Pará. Conhecer um pouco mais sobre a realidade e os problemas dos diversos tribunais. Esse é o principal objetivo desses encontros virtuais. O primeiro a falar foi o presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que destacou o trabalho do TJ durante a pandemia. O Tribunal de Justiça do Pará conseguiu manter em execução as ações decorrentes do programa de Justiça Presente do Conselho Nacional de Justiça, com importantes ações que contribuem para o abrandamento das tensões do sistema penitenciário. Se, por um lado, a pandemia prejudicou a normalidade do trabalho, impondo o trabalho remoto, com prejuízo à tramitação dos processos cíveis, por outro, tiramos proveito da oportunidade do investimento em tecnologia. Depois, foi a vez do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Roberto Gonçalves de Moura, falar sobre o desafio das eleições municipais. Trabalhando nestas eleições, senhor ministro, teremos mais de 70 mil, cerca de 80 mil, na verdade, mesários e colaboradores aqui no nosso estado. E, para isso,
teremos que garantir a segurança de sua saúde no exercício dessa importante missão para a sedimentação da nossa cidadania. Fazer as eleições acontecerem de forma transparente, eficiente e segura é o grande desafio do nosso TRE. Em seguida, a presidente do TRT da 8ª Região, desembargadora Pastora do Socorro Teixeira Leal, fez um resumo da atuação da Justiça Trabalhista no Estado, que tem como desafio cobrir uma faixa territorial extensa. A Justiça do Trabalho da 8ª Região, Excelências e senhor ministro, ela vem há muito tempo tendo desafios, e o maior deles é efetivamente a gigantesca extensão territorial, especialmente com dificuldades de acesso, estrutura e de serviços, e de realidades diferentes. Então, nós temos Pará e Amapá, o que acontece também com os nossos vizinhos da Amazônia. Dos 24 tribunais, só os da Amazônia têm jurisdição biestadual, às vezes com distâncias de até 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Só para exemplificar, nós temos, por exemplo, um município, Monte Dourado, e se nós olharmos no mapa, são 500 quilômetros de distância. Mas para que se chegue lá, é necessário 36 horas de barco, ou então 2 horas de avião, quando há um avião pequeno, ou então aventurar-se em estradas vicinais por terra, até Macapá e depois de lá tomar um voo. O Procurador-Geral de Justiça do Pará destacou a preocupação com o futuro da Amazônia. Tem sido aqui no estado do Pará a área territorial da Amazônia Legal mais atingida com as queimadas e com os desmatamentos. Isso é lamentável. Nós já programamos agora para o próximo dia 12 de agosto uma grande reunião que vai congregar as entidades voltadas à persecução penal, ao sistema de justiça penal, para se engajar numa grande força-tarefa, numa grande mobilização das instituições. No fim do encontro, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, fez um pronunciamento sobre o ponto forte da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho. A Justiça Comum Estadual, que é aquela que está ali no interior, está no dia a dia de cada um de nós, cidadãos do país. Resolvendo os problemas, seja os problemas de família, divórcio, guarda de filho, aluguel, contratos, consumo, quando se faz uma compra e há um problema, é ali a Justiça Estadual que está presente. A Justiça Eleitoral, que tem um desafio muito grande, sempre tem, que é de realizar as eleições, julgar as eleições, organizar as eleições, normatizar as eleições nos vazios legais. Por outro lado, a Justiça do Trabalho, uma justiça extremamente importante numa sociedade ainda desigual. Infelizmente, eu digo infelizmente, nós precisamos da Justiça do Trabalho. Nós não podemos aceitar ataques ao Poder Judiciário. Nós temos juízes que trabalham da primeira instância ao Supremo Tribunal com muita dedicação, com muito espírito público, e nós temos que prestar esse serviço ao cidadão brasileiro. No caso da Amazônia, nós sabemos a importância que é a presença do Estado. O Estado presente na Amazônia brasileira é extremamente importante, e fazer a justiça se realizar por esse Estado tão grande e imenso. É o segundo maior estado em dimensão territorial da federação, que é o estado do Pará. As senhoras e os senhores estão de parabéns pelo trabalho realizado. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça permite, desde maio deste ano, a oficialização de divórcios de forma online. Desde então, o número de separações tem crescido no país. Saiba mais na reportagem de Viviane Novaes. Imagine esta cena até alguns meses atrás. Uma videoconferência de divórcio, mas no fim de maio isso se tornou possível, graças a este provimento do Conselho Nacional de Justiça. O texto estabelece as normas para os atos eletrônicos em todos os cartórios de notas do país. No primeiro mês em que os casais puderam se divorciar pela internet por causa da pandemia de coronavírus, as separações registradas em cartório cresceram no país.
Em junho, 5.306 brasileiros se divorciaram, quase 20% a mais do que no mês anterior. Por estado, os maiores aumentos foram no Amazonas, Piauí, Pernambuco e Maranhão. Já em relação a junho do ano passado, o crescimento de divórcios no Brasil foi de 1,9%. Para fazer esse tipo de divórcio, ninguém precisa se encontrar. Cada um fica no seu computador ou celular. As partes, o advogado, o tabelião. A videoconferência é toda gravada e a assinatura do documento feita de maneira eletrônica. Mas há algumas exigências. As partes devem estar de comum acordo, não podem ter filhos menores ou incapazes e a mulher não pode estar grávida. O tabelião Rodrigo Isolan conta como é o processo. Ele é feito através da plataforma e-notariado, uma plataforma do Colégio Notarial com autorização do CNJ, de bem fácil acesso. Para ter acesso a ela, basta a pessoa ter um certificado notarial. Esse certificado notarial é expedido de forma gratuita nos tabelionatos de notas, mediante o comparecimento do usuário com o seu documento de identificação e comprovante de endereço. Então, com essas informações e colhida a biometria desse usuário, ele já pode encaminhar os seus atos, o seu divórcio de forma eletrônica. Os advogados dizem que há muitas vantagens. Um outro ganho diz respeito ao fato de que, em muitas das vezes, as partes já estão separadas de fato, morando em estados diferentes, às vezes em países diferentes, e o procedimento de divórcio eletrônico acaba sendo um modo de se resolver, de se formalizar a situação, sem que sejam necessários grandes deslocamentos. E ainda tem a questão emocional. Mesmo o divórcio consensual, ele é decorrente de uma situação de desgaste entre as partes. Então, o encontro presencial em cartório acaba gerando uma ansiedade, gerando uma situação desconfortável. Então, o divórcio eletrônico acaba sendo um modo de se reduzir esse desgaste, né, de se reduzir essa situação de desconforto. Além do divórcio, a plataforma e-notariado, que você consegue acessar pelo endereço que está aí na sua tela, também reúne outros serviços, como reconhecimento de firma, inventário, escritura de compra e venda, procurações e testamento. Esta edição do Jornal da Justiça termina agora. Muito obrigado pela sua companhia, excelente noite para você, até amanhã.